Bom dia! O nosso grupo vai falar um pouco sobre a indução de resistência. Lá antigamente, em 1901, teve os primeiros relatos de artigos de experimentos sobre indução de resistência, com Way e Barbero. Mais para frente, em 1941, tivemos experimento com Miller e Borges, que a Dandara vai poder explicar um pouco mais sobre esse experimento. Bom dia, pessoal! Meu nome é Dandara e hoje eu vou falar sobre o experimento de Miller e Borger. Em 1941, Miller e Borger fizeram o primeiro experimento de indutores de resistência. Hoje eu vou explicar sobre o experimento clássico feito em batatas. Inicialmente, se inocula na parte central da batata uma raça incompatível de Phytophthora infestantes. 24 horas mais tarde, inocula-se no mesmo tecido uma raça compatível do fungo. A inoculação prévia com a raça incompatível origina uma reação de hipersensibilidade, juntamente com a produção e o acúmulo de fitoalexinas, impedindo o crescimento da raça compatível no tecido. Na faixa central não acontece a infestação do fungo. Logo, entende-se que a proteção induzida é dependente do intervalo de tempo entre o tratamento inicial, também chamado de tratamento indutor, e subsequente à inoculação do patógeno, também chamado de tratamento desafiador. Essa dependência indica que mudanças específicas no metabolismo da planta, envolvendo a síntese e o acúmulo de substâncias, é importantíssima no fenômeno de resistência induzida. Obrigada. O que é uma resistência, gente? A resistência é quando a planta cria diversos tipos de mecanismos para se defender daquele patógeno que atacou ela. Ou seja, tem fatores para essa resistência existir. Existem os pré-formados, que é quando os patógenos chegam na flor, mas não alcançam dentro da flor ainda, dentro da planta, e os pós-formados, que quando esses pré-formados não tiveram sucesso e esse patógeno conseguiu alcançar vasos e elementos dentro desta planta. Os pré e os pós, os dois têm elementos estruturais e bioquímicos. Os estruturais são aqueles físicos que nós podemos ver, e os bioquímicos são reações químicas que elas fazem para que esses patógenos sejam mortos. O estrutural nos pré-formados, quando o patógeno alcança a flor e ela não atinge ainda dentro. São as cutículas, os estômatos, os tricomas, as fibras e os vasos. As cutículas podem ser grossas e finas, mas também podem ser onduladas e não. Quando ela é um pouco ondulada, ela não acumula aquela água que alguns patógenos necessitam para que eles possam penetrar. Os estômatos têm alguns que têm horas certas para abrir, e dependendo da hora que esse patógeno alcance essa flor, se ele não conseguir atingir esse estômato aberto, ele não vai conseguir atingir a planta, ou seja, não vai ter a doença nessa planta, que antes teria. Já os bioquímicos, as reações químicas, são os fenóis, fototexinas, alcaloides, inibidores proteicos, lactomas insaturadas, glicosídeos, fenolíticos e cianogênicos. Nos estruturais, quando o patógeno passou por esse processo e nenhuma desses fatores conseguiu tirar esse patógeno, ela vai conseguir aderir àquela planta e vai começar os fatores de resistência pós-formados. Os primeiros são as papilas, que já estão dentro, os halos, a lignificação, as tilosas, camadas de cortiça. Dependendo do jeito que ela pode inibir que esse patógeno se prolifere dentro da planta e não pode deixar a planta doente. Já se eles não funcionarem, vamos para o outro, que são os bioquímicos. São as fitoalexinas, que são reações que fazem com que essa reação química mate o patógeno quando ele atinge dentro da planta, para que essa doença não se prolifere. Porém, essa resistência está sendo utilizada por causa de fatores ecológicos do meio ambiente, pois muitas vezes os agricultores
fazem da forma errada essa contra-doença. Acham que estão matando a doença, porém só estão piorando. Vamos ver um exemplo. Putz, olha essa planta, cara, cheia de doença. Bom, o agrônomo pediu para eu usar 200 ml de fungicida, mas eu acho que eu vou usar 1 litro, né, para matar tudo a doença. Os agricultores fazem tudo errado. Primeiramente, ela está totalmente sem EPI, o que pode prejudicar futuramente na sua família, dando um câncer talvez. E a dosagem está errada. Se o agrônomo pediu 200, tipos de fungicidas e futuramente, quando você querer usar, não vai funcionar mais. A partir do momento que você joga, pode ter escorrimento pela terra, pode continuar o tempo de meia-vida, se for muito longo, vai continuar nessa terra. Por isso, a utilização de indutores de resistência, pois eles são ecologicamente corretos. Temos vários exemplos, podem ser bactérias, fungos, podem utilizar de fosfitos para que essa planta tenha uma alimentação adequada. Com isso, ela apresenta sua resistência de maneira que quando o patógeno pode atingir essa planta está mais nutrida, mais resistente e consiga com as suas próprias resistências fazer com que esse patógeno não se prolifere e acabe morrendo. Existem trabalhos já com esses indutores de resistência e um deles é o que a Paola vai falar agora. No trabalho realizado por Bertoncelli et al. Com o tema ácido salicílico em indução de resistência em doenças no pepino e controle de Pictium-SP in vitro, que foi realizado na UTF-PR em 2 vizinhos, ele foi realizado da seguinte maneira. As sementes de pepino foram semeadas em bandejas de polietileno, onde cada unidade experimental contém 20 células. O tratamento de sementes foi realizado através de imersão de AS durante 5 minutos em concentrações de água destilada de 0, 0,5, 1, 1,5 e 2 milímetros. Após 14 dias, o experimento foi finalizado, onde ele foi armazenado em câmeras controladas. Foi analisado a porcentagem de emergência de plântulas, porcentagem de tombamento, o comprimento de plântulas e também a matéria fresca. Foi quantificado o teor de enzima de fenilalanina. Já no experimento que foi in vitro, o AS foi incorporado em meio BDA, batata, dextrose e agar, onde foi analisado o crescimento micelial de Pictium. O que eles puderam concluir foi de que a concentração acima de 1 milímetro reduziu a porcentagem do tombamento de plântulas causado pelo Pictium-SP. Já no experimento in vitro, o AS não apresenta efeito sobre o crescimento micelial de Pictium-SP. Obrigada a todos!